Salve, salve galerinha do canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Impedido canal, canal Impedido. Terceira prévia do nosso conteúdo do nosso canal. Prévia número 3. A rodada número 5 a iniciar neste fim de semana com 7 jogos, dos quais 3 não são válidos, em razão das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. E aqui nossa solidariedade ao povo sul-rio-grandense, nossa solidariedade nesse momento bastante difícil. Bom, continuando aqui os nossos trabalhos e, claro, desejando aí votos de resiliência, de positividade a essa situação toda ocorrida com a população do povo sul-rio-grandense, Rio Grande do Sul. Daremos continuidade aqui ao nosso conteúdo. Bom, nas prévias aqui do Joga 10 News, para essa quarta rodada, nessa prévia número 3, com 7 jogos válidos, temos aí Corinthians e Fortaleza, sem muitas modificações, tanto no Corinthians como também no Fortaleza. A princípio, as equipes sem muitas dúvidas, sem muitas interrupções. Ficar de olho no Corinthians pode ser uma boa peça, uma boa opção para SG na rodada, tá? Contra o Fortaleza, rodando muito o elenco. Existe a competição sul-americana no meio de semana, que algumas equipes irão disputar, exemplo do Palmeiras, entre outros. Então fica de olho nesse Corinthians aí, com a equipe menos rodada das que jogam nessa rodada, inclusive menos rodada do que a própria Fortaleza de Vojvoda. Corinthians, peças interessantes, Carlos Miguel, valorização. Kaká, também, valorização uma boa. Breno Bidon, valorização interessantíssimo, Breno Bidon. E uma aposta um pouco mais ousada aí para quem gosta de alternativas, o Gustavo Silva, Mosquito. Menos ousada do que o Mosquito, para quem gosta aí de alternativa diferente para a rodada, podemos pensar no Ángel Romero. Fortaleza, peças interessantes. Vai de olho no Pochettino, vem fazendo bons jogos, boas atuações. Uma peça interessantíssima do Fortaleza na rodada. Vamos agora ao próximo jogo aí, Fluminense e Atlético Mineiro. A tendência das duas equipes aí competições sul-americanas no meio de semana, Libertadores, tanto Fluminense como Atlético. A tendência é que as equipes possam rodar um pouco o elenco ou tornar um jogo aí bem interessante para muitos gols, tá? O Fluminense principalmente é uma equipe que joga muito para o ataque, então desfavorece muito a defesa. E a equipe do Atlético Mineiro é uma equipe que joga também para o ataque, ofensiva, extremamente ofensiva, principalmente quando joga essa dupla Hulk e Paulinho. Scarpa vive um momento espetacular. E Arana, uma das boas peças desta rodada também do lado do Atlético Mineiro. Do Fluminense, acho interessante aí para quem gosta de alternativas o Lima, um pouco abaixo em relação ao Ganso para a valorização, mas pode ser interessante. Mas dois expoentes aí passam a ser interessantes do Fluminense nessa rodada, cabendo até a dobradinha dos dois. Arias e Scarpa. Arias do lado do Fluminense e Marquinhos do lado do Fluminense também. Peças interessantes do time carioca na rodada. Dúvidas do Fluminense apenas na lateral entre Marcelo e Diogo Barbosa. Diogo Barbosa que foi titular na Copa do Brasil no meio de semana. E aqui Saravia e Mariano do Atlético Mineiro. As dúvidas dos dois elencos para essa rodada número 5. RB Bragantino e Flamengo. RB Bragantino, Red Bull Bragantino e Flamengo. Dos jogos mais esperados, o RB Bragantino sem muitas modificações no seu elenco. Tá? O Lucas Evangelista, por enquanto, não está apto a jogar. O RB Bragantino com alguns jogadores no departamento médico, é exemplo do Raul, do RB Bragantino, né? Do Raul, grande desarmador do futebol brasileiro, né? Está no departamento médico. Mas boas peças aí do RB Bragantino, dá para se pensar em confiar, inclusive para valorização. Nathan Mendes e o Pedro Henrique são peças interessantes. Por um lado, onde o Flamengo nos últimos jogos vem a sofrer muitos gols, inclusive, que é ao lado do Ayrton Lucas.
Juninho Capixaba, peça também interessante, pode calhar e ser muito bem nesta rodada. E para quem gosta aí, né, de desafios, anos atrás, Henri Mosqueira, na mesma posição que atua, a tendência de atuar, foi muito bem obrigado contra o Flamengo, tá? Numa vitória muito importante do RB Bragantino, há anos atrás aí no Campeonato Brasileiro. Do lado do Flamengo, também sem muitas modificações, foi de olho na estreia do Léo Ortiz, a encontrar a sua antiga equipe. Léo Ortiz, hoje zagueiro do Fluminense. Do Flamengo, perdão. Zagueiro do Flamengo. Perdoe-me, os torcedores. Zagueiro do Flamengo. Então fica de olho no Léo Ortiz. O Flamengo um pouco modificado, principalmente no meio de campo, né? Com o Igor Jesus, um garoto muito bom de bola, segundo aqui o Joga 10 News. Pode ser interessante, inclusive para critérios de valorização. E fica de olho também no De La Cruz, peça muito interessante do rubro-negro nessa rodada. Acho bem interessante o De La Cruz jogando avançado, quase como um terceiro atacante ou um segundo atacante com o Pedro centralizado na rodada. Tá? Então fica de olho neste Flamengo. Atlético Paranaense e Vasco, tendência do melhor jogo da rodada, um dos candidatos aí muito bem na rodada, exemplo do Palmeiras, o Atlético Paranaense enfrentando um Vasco aí bastante esfacelado, sem técnico e com interino a comandar o elenco, com muitas dúvidas, inclusive Rafael Paiva, muitas dúvidas na defesa, no meio de campo, entre Hugo Moura e Galdames, os laterais avançados, quase que fazendo uma barreira alta de defesa, com os zagueiros um pouco aí retraídos, mas na dúvida entre Maicon e Medel. Maicon pouca minutagem, Medel um pouco mais rodado na zaga do Vasco, mas caiu muito de produção e pelos críticos não é jogador para estar jogando no Vascão da Gama. Rojas ou João Vitor voltando aí, né? Então, Rojas ou João Vitor, improvisado aí, pode jogar o Rojas como zagueiro. Então, Vasco, a princípio, muito modificado, podendo gerar posicionamento e possibilidades ao RB, à equipe do Atlético Paranaense nessa rodada, que conta como opções interessantes para quem gosta de valorização, tá? O Gamarra, Fernandinho pelo fator cobrança de pênaltis, cobrador oficial, e fica de olho também nas médias básicas e boas pontuações do Canóbio e do Kaique Rocha, dois jogadores interessantíssimos que têm o critério da valorização nessa rodada bem aí da média básica nesta rodada. Valorização, acho bem mais interessante o Gamarra e o Fernandinho. Laterais, fica de olho no Esquiva, um lateral que apoia ofensivamente, pode ser interessante nessa rodada. E o Fernandinho, conforme já mencionei, na questão de pênalti. Um pouco aquém aí dessas opções, pode pensar no Pablo, tá? Para a valorização pode ser interessante e, claro, um golzinho nessa rodada bem viável. Um dos goleiros interessantes para a rodada é exemplo dos já citados aqui, o Carlos Miguel, né, do Corinthians, interessante isso para a valorização também. É o Bento, com o Vasco finalizando bem nos últimos jogos. O Bento prezando de 6 pontos, um pouco mais de 6 pontos, 6.1 para começar a valorizar. O SG não compete em uma valorização Bento, mas quem gosta aí de um goleiro interessante, claro, nesse desespero do Vasco, dá para se pensar assim no Bento na rodada, por que não? Do lado do Vasco da Gama, fica de olho na regularidade excessiva do David, fica de olho também nessa linha avançada de marcação alta, tá, do Vasco da Gama. Olharia principalmente aí para o lado do Piton, né, que vai jogar contra o Coelho, um dos principais colaboradores a desarmes da equipe do Atlético Paranaense. Então fica de olho no Piton, pode ser interessante, é exemplo do David, e um pouco mais aí interessante, Verratti na quebra de SG do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense foi muito bem jogando num tapete de Curitiba. Vitória em São Paulo, jogo também interessante aí, tá? Para quem gosta de alternar na rodada, tanto Vitória como São Paulo são peças interessantes, tá? Um jogo bem interessante, bem atrativo. Apesar de que eu acho que o SG do São Paulo esteja um pouco mais atraente, porque o São Paulo jogando com 3 zagueiros aí, o Alan Costa, o Arboleda e o Diego Costa, parece o Zubeldia
parece ter encontrado uma formação interessante com o Bobadilla por esse lado, o Alisson um pouco mais agora centralizado juntamente com o Igor Vinícius, o Vitória cedendo um pouco mais na posição do Alisson, mas eu acho que o Bobadilla pode ser um pouco mais interessante para a rodada, no critério de ser diferente, tá? Como também o Caleri pode ser uma peça interessante a furar a defesa do Vitória, que não tem uma defesa tão consistente assim, tá? Basta ver o jogo contra o Bahia e ver as falhas defensivas da equipe da Boa Terra soteropolitana. Do lado do Vitória, fica de olho aí em opções interessantíssimas para a valorização, exemplo do Lucas Esteves, segundo aqui o Joga 10 News está a jogo. Fica de olho também em algumas peças no meio de campo do Vitória, podem ser interessantes pela produção ofensiva, exemplo do Mateuzinho, e uma peça um pouco mais ousada, o Matheus Gonçalves. Lucas Arcanjo também interessante para a valorização, como também o técnico Condé, o Léo Condé pode ser interessante também para a valorização. Do lado do São Paulo, Zubeldia e Alan Franco, peças interessantes nesse critério de valorização para a rodada. Alan Franco vive um bom momento, um dos expoentes da defesa do São Paulo, tá, nesse exato momento. Então fica de olho no Alan Franco. Pensando no SG de São Paulo, por que não uma composição com Rafael no gol para essa rodada? Embora as cartoletas aí para o goleiro Rafael na rodada, segundo os dados e informações do Parciais FC, os quais eu trago agora para você, destacam que o goleiro Rafael do São Paulo é um goleiro que tem média, tá? Uma média presente aí para a rodada, uma expectativa de valorização na rodada. Deixa eu pegar aqui os dados do São Paulo. Segundo o Parciais EC, 6.7, tendo uma média de 3 pontos e fora de casa 3.50. Então, pensando no SG, é um goleiro interessantíssimo para a rodada, pensando na perspectiva de SG do São Paulo. Botafogo e Bahia, para mim, um jogo de gols. O Botafogo também vem sofrendo muitos gols. Não tomou gol do Flamengo. O Flamengo com bastante dificuldade, inclusive, de fazer gols, né? O Tite não encontrou a melhor formação até aqui da equipe do Rubro-Negra. Isso facilitou muito a questão do Botafogo na última rodada, que tem como principal expoente nessa rodada Júnior Santos com um Tiquinho Soares contundido. Tá? Então fica de olho aí no Júnior Santos, uma peça interessantíssima. O problema do Botafogo é essencialmente as dúvidas do meio de campo entre Eduardo e Oscar Romero e Luiz Henrique e Savarino. A meu ver, o Savarino é uma peça interessante nesse meio de campo do Botafogo, está jogando como ponta direita, o Savarino pode ser bem interessante, como também o Darmian Soares, que precisa mostrar um pouco mais a que veio na equipe do Botafogo, mas pode ser interessante nesta rodada contra o Bahia. A última peça, conforme já dito aqui para vocês, o Júnior Santos, e também fica de olho aí na estreia de John Vitor ex-Santos, ex-internacional, no gol do Botafogo nessa rodada. Se o Botafogo vai conseguir o SG novamente, pode ser interessante a aposta de João Vitor, que ninguém está olhando para a rodada, pelo fato do Bahia também ser uma equipe bastante perigosa, produtiva ofensivamente, que tem dúvidas aí, principalmente na zaga entre Cuesta e Canu. E que tem como opções interessantes para a rodada, pensando no critério de valorização e também de pontuação. Primeiro, valorização, Tassiano pode ser interessante do lado do Bahia, como também o Caio Alexandre pode ser uma peça bem destacável do lado do Bahia nessa rodada. Um pouco mais interessante aí no ousadia, claro, sem olhar o critério de valorização, podemos pensar no Everton Ribeiro da equipe soteropolitana. Vamos agora a Cuiabá e Palmeiras, portanto, o último jogo desta rodada, conforme já mencionei, apenas 7 jogos válidos. Aqui um dos jogos mais expoentes para a rodada, com o Palmeiras aí, né? Aviltável como sendo uma das equipes mais presentes a conseguir um bom desempenho na rodada. A equipe do Cuiabá sem muitas mudanças, com o técnico, por enquanto, né, o Petit, substituindo o Jubel, demitido. Com o Cuiabá com algumas mudanças, essencialmente aí na linha de laterais. Linha de laterais foi a mesma presente contra o Atlético Mineiro, mas que até aqui conta com uma equipe bastante frágil, bastante vulnerável,
o que faz do Palmeiras aí um expoente sim para a rodada, e aí dá para pensar em peças interessantes do Palmeiras, com o Mike no Cartola estando nulo, mas aqui no Joga 10 News, tanto ele como o Piquerez, dá para se pensar assim numa dobradinha do Palmeiras na rodada, com Mike e Piquerez, bem interessantes para a rodada, pensando no SG e, claro, pensando na produção ofensiva dos dois. No meio de campo do Palmeiras, fica de olho no Rios, Richard Rios, Cuiabá cedendo muito na posição do Rios, então fica de olho no Rios, pode ser interessante, jogador que chuta de fora da área, participa ofensivamente, cabeceia bem, a exemplo do Aníbal Moreno, então são duas peças interessantes, com o Veiga aí também como opção. A questão do Veiga é a minutagem nos últimos jogos, o Abel vem se revezando aí, se reservando o direito de substituir o Veiga com pouco tempo aí participando do jogo, saindo precocemente da partida e dando lugar a outras opções. Mas o Veiga é interessante pela questão da jogada de bola parada, às vezes também não está chutando muito nos últimos jogos, mas um excelente chutador de fora da área. Então fica de olho no Veiga, uma assistência, uma bola parada, bem interessantes. Flaco Lopes, segundo o Cartola, está em dúvida, mas chama a atenção principalmente aí para o Hendrick e para o Estevan. Acho que o Estevão nessa rodada é bem mais interessante, tá? Do que o Flaco Lopes. E o Hendrick bem semelhante ao Estevão. Estevão é interessante para quem gosta de valorização, prezando de pouco Estevão, pouquíssimo a rodada. Então uma peça interessante que pode cair muito bem aí na sua composição, no seu elenco, na rodada de número 5. Tá gostando do conteúdo? Se inscreva no canal, deixa o seu like, vem junto conosco, o canal Impedido, trazendo opções diferentes para você, amigo, amiga, que nos assiste e curte. O Estevão prezando de 1.7 apenas para começar a valorizar, ou mais, segundo as informações do Parciais FC. Vamos então ao nosso time aqui, bom e barato, que na rodada número 4 fez 57,69 pontos e valorizou 2,32 cartoletas, com patrimônio de quase 140 cartoletas, passadas 4 rodadas, quase um ganho de 10 cartoletas por rodada. Vamos então ao nosso time aí, bom e barato, que tem o nível Prata 3. Vamos lá então, vamos procurar o nosso elenco. Esse foi o time da última rodada. No time aqui bom e barato, custou 81,10 cartoletes. Tá? Vamos com Vargas, Wesley, Maurício, Payet, Tassiano, David, vamos apenas o capitão, tá? Bustos. Foi muito bem esse time aí, com 81 cartoletas apenas gastas, fazendo 56 pontos, foi muito bem, obrigado, e valorizando, que foi uma dor de cabeça muito presente na rodada número 4. Galera, nesse time aqui, de bons e baratos, estaremos indo com as seguintes opções, e aqui eu já vou escalar imediato, tá bom? Aqui eu vou tirar o filtro de provável e já vou fazer a escalação aqui imediata no banco de reservas, tá certo? Já no banco de reservas, que eu vou fazer um hack, uma prevenção aí, né? Nós poderíamos, claro, colocá-lo como tendência, mas eu vou fazer um hack aqui apenas para não ficarmos de fora aí, ou se realmente vai para jogo ou não. Mas a tendência que vai para jogo, está tendo sequência, minutagem, né? Que é o Estevão, tá? Então iremos aqui com o Estevão como primeira opção aqui do Palmeiras e vamos colocá-lo no banco de reservas com o Nathan Fernandes do Grêmio, tá? Grêmio nessa rodada já falamos aqui no início da transmissão, né? Felizmente aí, povo gaúcho, sul-rio-grandense, passando por um momento difícil, que há de ser superado sim, tá? E aqui nosso respeito e nossa menção de votos de que tudo irá passar, tudo ao tempo de Deus. Bom, então estamos indo aqui com o Nathan Fernandes e estaremos aqui, deixa eu só tirar o filtro aqui do Grêmio. Vamos então com os atacantes aqui a fechar a nossa linha de ataque nesse time de bons e baratos. Vamos estar fechando aqui, com a nossa segunda opção.
Vamos aqui com a escolha do Ángel Romero, do Corinthians. Nossa terceira opção, vamos estar fechando aqui com o Marquinhos, do Fluminense, que enfrenta o Atlético Mineiro, a tendência de gols na rodada. Então vamos fechar aqui com o Marquinhos, do Fluminense. Poderíamos fechar também com o Endrick? Poderíamos, e aí um custo de 10 cartoletas vale sim. Tá? Bom, nosso meio de campo aqui nesse time bons e baratos, vamos estar fechando aqui com o Breno Bidon, nossa primeira opção, e claro, pensando também em valorização. Nossa segunda opção, estaremos aqui a concluir na nossa segunda opção no meio de campo. Lembre-se, detalhe, esse é um time de bons e baratos para essa rodada número 4. Estaremos fechando aqui, portanto, com a opção do Tassiano, do Bahia, nesse time aqui de bons e baratos. E uma última opção estaremos a fechar aqui, por exemplo, com um pouco mais alternativo ao Scarpa, tá? Podemos pensar aqui no Zaracho, do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, deixa eu só voltar aqui na escalação do provável Galo Mineiro, enfrentar o tricolor carioca. Zaracho realmente está comprovável, então vamos com o Zaracho. Por enquanto, um time custando 33 e 44 cartoletas, com reserva aqui de prevenção, batalha, também muito bom para valorização na rodada. Zaracho precisa de muito impedido para começar a valorizar? Vamos dar uma olhada aqui, segundo o Parciais FC, as informações presentes. Enquanto isso, deixa o like, se inscreve no nosso canal se não é inscrito ou inscrita. Vamos aqui os zagueiros, aí no critério de bons e baratos. O Zaracho precisando especificamente de 5 pontos para começar a valorizar. Interessante, já que ele é um jogador que atua na produção ofensiva do Galo Mineiro na rodada. Bom, na nossa linha de zaga nessa rodada, estaremos indo com Pedro Henrique, precisando de 2,90 para começar a valorizar, e Gamarra, do Atlético Paranaense, na rodada. Vamos agora à nossa linha laterais, nesse nosso time de bons e baratos. Estaremos, portanto, indo com Nathan Mendes, do RB Bragantino. Uma dobradinha do RB Bragantino, bons e baratos, é ousadia. Quiser pensar um pouco mais diferente, aqui eu vou propor exatamente isso para você, tá? Dentro de alguns minutos. Estaremos indo aqui, portanto, também com o Marcos Rocha, do Palmeiras. A tendência é que vá para jogo Marcos Rocha, tá? Segundo o Joga 10 News, o titular é o Mike, tá? Então vamos fazer aqui uma prevenção. Vamos colocar aqui o Marcos Rocha no banco de reservas. Se joga ou não joga o Mike? Segundo algumas informações, o Joga 10 News coloca, né, o Mike como sendo provável, enquanto que o Marcos Rocha não está provável. Então vamos aqui com o Marcos Rocha do Palmeiras. Deixa eu só um bug aqui do Cartola. Vamos aqui no Palmeiras. Vamos lá. É realmente um bug, né? O Nathan Mendes é mais barato, né, do que o Marcos Rocha. Ok. Então vamos pensar o seguinte. Vamos colocar aqui os dois laterais do Palmeiras. Tanto o Marcos Rocha como também. Vamos colocar aqui o Marcos Rocha. E vamos colocar o Mike. E aí no nosso banco de reservas vamos fazer a opção aqui, tirando o filtro agora do Palmeiras, pelo Nathan Mendes, do RB Bragantino, precisando de apenas um ponto para começar a valorizar. Nosso zagueiro aqui no banco de reservas, estaremos indo aqui, já que estamos indo aí com o Gamarra e com o Pedro Henrique, tá? Vamos pensar aqui na opção do Eduardo Santos, do RB Bragantino. Fechou? Nosso técnico aqui, pensando bons e baratos e valorização, vamos estar fechando aqui com o Léo Condé, do Vitória. Interessante para valorização e, claro, precisando de pouco para começar a pontuar. Nosso goleiro não tem outra, tá? Não tem outra, não tem onde correr, valorização, pontuar na rodada ainda é uma máxima. Então estaremos indo aqui
numa prevenção se realmente vai para jogo ou não, tá? Mas estaremos indo aqui com Carlos Miguel do Corinthians, prezando de menos de 2 pontos para começar a valorizar. E o nosso titular, olhando, claro, a prevenção se realmente vai para jogo ou não, Carlos Miguel, e pensando, tá? Se estará ou não apto a jogo, Cássio pode ser interessante, tá? Pensando nesse aspecto do Corinthians com o Carlos Miguel. Por enquanto, um time aí, né, com 75 cartoletas, cravadinhos, me surpreendi até pela quantidade de cartoletas aqui desse time formado, o Bons e Baratos, 75 cartoletas. Cássio no gol, Marcos Rocha e Mike laterais. Linha de zaga, Pedro Henrique e Gamarra. Meio de campo, Tassiano, Zaracho, Bidon. Atacantes, Angel Romero, Marquinhos, Nathan Fernandes, com Estevão no banco de reservas. Técnico, Léo Condé. Hack do nosso goleiro, Carlos Miguel, linha de banco de reservas. Pela defesa, lateral, Nathan Mendes. Zaga, Emerson, Eduardo Santos. Batalha no meio de campo do Atlético Mineiro e Estevão, aí no composição com Nathan Fernandes do Grêmio. Tá aí, portanto, a proposta do nosso time Bons e Baratos, rodada 5. Se você curtiu, gostou, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Tamo junto. Vou apenas fechar aqui o nosso capitão. E aqui o nosso capitão, na questão aí específica do Estevão, tá? Vou estar colocando aqui o Nathan Fernandes com o Estevão no banco de reservas, ou seja, nosso capitão é o Estevão. Daí, portanto, o nosso time Bons e Baratos finalizado para a rodada custando apenas 75 cartoletas. Se gostou do nosso conteúdo, do nosso material, se inscreva, deixe o seu like, participe. Tamo junto. Tá aí uma proposta nesta rodada. Tamo junto, valeu, fui. Aguardo vocês amanhã na nossa transmissão de sábado, live de fechamento.